Se ela entra, eu espero que vocês estejam bem. Olá, Carol! Oi, Cláudia, querida. Muito Tudo boa bem? tarde. Vontade de dar um abraço. Tô com saudade de abraçar. Também, também, muito. Os abraços estimulam hormônios de felicidade, de saciedade, né? Faz muita falta. Exatamente. Aí eu pego o Ricardo e a Carol, abraço bastante, mas eu tenho vontade de abraçar as pessoas que eu encontro, né? Também. Que bom, estou muito, muito feliz de estar aqui. É uma honra estar aqui com você, falando com seus seguidores, com os meus também, que devem estar. Boa tarde, pessoal, todo mundo que está entrando. E é uma honra. Te agradeço muito esse convite. Eu é que agradeço. Carol, quando eu te convidei para participar, eu fiquei pensando no tema, né? E eu tenho sentido muito que as pessoas, elas vão ter que se reinventar, muitas delas vão ter que recomeçar. Eu acho que em qualquer área, em qualquer situação, porque a gente nunca podia imaginar passar pelo que a gente está passando, né? E pelo que a gente está ouvindo de notícias, não vai ser num curto espaço de tempo. A gente, como foi falado bastante ontem, a gente tem que se preparar para uma corrida longa, para uma maratona. E com isso, quer dizer, muitas vezes a gente não tem um preparo econômico, a gente, de repente, se deparou com uma redução de salário, a gente se deparou com um tempo para pensar em si, para repensar nos seus ideais, na sua missão, no seu propósito. E aí eu acho que muita gente já está percebendo que é hora de recomeçar. E aí eu escolhi esse tema também porque eu sei que você tem uma história de recomeço. Eu não sei se você vai gostar de falar disso ou não, mas se for ok para você, eu adoraria, porque a sua história, eu tenho certeza que vai inspirar muita gente. Eu te conheci muito diferente, né? É muito legal a gente perceber que existem várias facetas num ser humano só. Então, eu conheci. Claro que é parte do que você é hoje, né? A gente não deixa de ser aquilo que a gente é, mas eu te conheci muito diferente. Dona de uma loja de moda, eu tinha uma visão sua, assim, de uma pessoa com outros valores, inclusive, e de repente, quando eu te reencontrei, você tinha recomeçado, você tinha se redescoberto e tinha encontrado um ideal de vida e um propósito muito grande. Eu achei isso muito lindo. Então, se você se sentir à vontade, eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas a sua trajetória até chegar nessa Carol maravilhosa, terapeuta, que a gente está curtindo demais o trabalho. Obrigada. Então, Clau, antes disso, né, eu quero dizer que é um momento auspicioso, é uma oportunidade incrível para todo mundo poder recomeçar, né? Porque a vida empurra, né? Se está todo mundo desconectado do propósito, a vida vai empurrar. A gente sempre tende a ficar na zona de conforto. Eu, na verdade, recomecei muitas vezes na minha vida e acho que é uma característica minha. Todas as vezes que eu recomecei, eu coloquei tudo de mim ali, toda a minha energia, toda a força. Agora, às vezes foram nessa última vez foi um pouco traumático, né? E hoje eu olho para trás, eu agradeço muito essa dificuldade, não dificuldade, esse desafio que foi traumático para mim, para as minhas filhas, num certo nível, mas que sem ele eu não estaria hoje encontrada, né? Tão feliz e colhendo tantos frutos de um trabalho que realmente eu sei que hoje é meu propósito. Então, que esse momento aí, mesmo que de crise, mesmo que de angústia, seja. Você tem duas opções nesse momento. Você pode se vitimizar e entender por que isso está acontecendo com você, com seu país, com a sua família, ou você pode usar isso como uma força muito potente que vai te alinhar com o que você realmente veio fazer aqui. Porque o que todo ser humano veio aqui para servir. E todo ser humano tem capacitações, tem qualidades únicas, específicas, tem uma história única, um DNA único, que fazem parte dessa inteligência. Na economia divina, né? Deus não ia colocar uma coisa boa à toa em você. Por que que um canta bem, o outro costura bem, o outro cuida bem de filho, o outro dá bem aula, o outro apresenta? Porque isso faz parte da economia de Deus. Quando a gente entende isso, a gente olha, né, com distanciamento, sai do lugar da vítima e fala, vamos lá, o que eu vou fazer agora? E essa situação de agora é maravilhosa, porque quem tinha vergonha vai ter que perder a vergonha, quem não sabia mexer na internet vai ser obrigado a mexer na internet, né? Isso não é uma coisa que vai passar rápido, mas também não é para se assustar.
eu sinto que essa é uma mudança necessária. A humanidade estava ficando inviável, estava se destruindo, todo mundo ficando doente e adoecendo a mãe natureza. Então, eu acho que é uma mudança sem volta. Quem está em crise interna vai potencializar essa crise interna nessa situação. Então, quem estava em crise no casamento, isso vem à tona. Quem estava em crise financeira, vai potencializar. Quem estava em crise com o trabalho, vai potencializar. Porque a crise nada mais é do que a identificação da sua própria crise interna. Quem está bem, passa bem por isso tudo, porque sempre tem oportunidades na crise. Então, o recado que eu quero deixar, e que eu deixo também para os meus seguidores, é que cuida dentro de você. Porque se você não está em crise, se você está bem com você, o mundo pode cair. E você vai ter serenidade para encontrar uma solução. E o universo tem infinitas possibilidades. Nessa crise, muitas pessoas agora, você pode perceber que vão precisar de um talento seu que você não estava usando. Então, é com isso que a gente tem que conectar. Vou contar a minha história agora, porque eu acho que ela traz um pouco, né? Não foi num momento de crise como estamos hoje coletiva, mas foi a minha crise interna. Eu casei muito cedo, casei com 19 anos, comecei a namorar com 16 e aí casei aos 19. Desde os 14 anos eu estudava teatro, me formei em artes cênicas. E aí, casei, ele sabia que eu queria ser atriz. No entanto, quando eu realmente tive uma oportunidade, segui no teatro, meio em confusão lá em casa, mas quando eu realmente tive uma oportunidade de ir para televisão, de fazer acontecer minha vida, que era tudo que eu sempre queria naquele momento, quis naquele momento, o meu casamento quase acabou, eu tinha uma filha pequena, e aí eu fui obrigada a fazer uma escolha que ele me propôs essa escolha. Ou você vai para o Rio e larga tudo e fica com a sua filha pequena, ou você fica aqui comigo. Ele não aceitava isso. Então, essa é a primeira dica que eu quero dar aqui. Eu me vitimizei muito, eu culpei muito o pai da minha filha, porque ele estava me impedindo de realizar meus sonhos. Mas a verdade é que a escolha era minha. Eu podia, naquele momento, ter saído da zona de conforto e ido atrás dos meus sonhos. A escolha sempre é nossa. Não fui, fiz opção de ficar no casamento. Então tá tudo certo, eu preciso assumir essa responsabilidade. E foi bom que naquele momento eu tenha feito aquela escolha. Me mantive casada, tive mais uma filha. Depois ela nasceu, eu queria muito voltar para o teatro, foi um acordo que eu fiz com ele, que depois da segunda, então, eu voltaria. Mas aí ele acabou me montando uma loja incrível. Era uma forma também de me entreter com alguma outra atividade e eu não voltar para o teatro. Eu me encantei com a loja, porque eu sempre entro de cabeça em tudo que eu faço. Me encantei com a loja, já tinha estudado desenho, então, e já gostava muito de moda. Então, foi gostoso. E aí aprendi muito com a loja, muito. Aprendi a lidar com clientes, com fornecedores, com um monte de gente. Mas no final das contas, o meu casamento já estava muito desgastado, nós trabalhávamos juntos, as ideias já estavam assim, ele indo para um caminho e eu para o outro. E a nossa relação de casal tinha virado uma sociedade, né? Nós trabalhávamos juntos, cuidávamos das filhas, como a maioria das mulheres que eu atendo hoje, que o casamento acaba virando uma parceria, um negócio, tudo menos uma relação realmente de crescimento mútuo, de afeto. É muito raro hoje a gente encontrar quem não está estagnado numa zona de conforto. Tem suas exceções, isso é maravilhoso, mas a tristeza é que a maioria hoje se encontra nessa situação. E aí, pelo menos dos meus pacientes, das pessoas que me procuram. Então, enfim, eu pedi a separação, foi um momento muito complicado, ele também não aceitava, eu passei por um litígio, naquele momento a gente teve um problema financeiro também. Conclusão, nós tínhamos feito um investimento gigante na loja, por conta dessa separação toda, dessa bagunça toda, a loja quebrou, eu saí desse casamento com meu nome sujo, todo aquele sonho de princesa, que era uma loja incrível, não sei o quê, desmoronou. E, de repente, eu me vi ali tendo que recomeçar, né? Tendo que recomeçar do zero um trabalho e já sem o respaldo de um marido e brigando na justiça com esse marido. Como era um processo litigioso e eu vinha de uma condição financeira muito boa, assim. Então, minhas filhas foram criadas com iate, com helicóptero, com empregadas, com um apartamento incrível. E, de repente, para eu me separar, como era um litígio, eu não tinha nada no meu nome, mas eu casei com 19 anos, super inocente, fui assinando qualquer coisa.
Enfim, naquele momento, eu tive que fazer uma opção, né? Fico na zona de conforto com um homem que eu não amo mais, com um homem que eu não me identifico, mas mantenho esse conforto para as minhas filhas, ou saio? E sair significava contrariar os meus advogados, porque como não tinha nada em meu nome, eu tinha que ficar ali para não perder meus direitos, enquanto aquele litígio todo, que no Brasil é muito demorado, enquanto aquele litígio acontecia. Eu fui ficando, fiquei doente. Gente, o corpo adoece se você não segue o seu caminho. Eu perdi cabelo, fiquei com uma alopecia gigante, estava péssima, minha pele estourou toda. Até o dia que as minhas filhas pequenas, uma adolescente, uma de 6 anos e uma de 11 na época, elas me pediram, diante de tanta toxicidade que a gente vivia em casa, elas me pediram para sair de casa. E aí eu dizia a elas, mas se a mamãe sair de casa, a mamãe não tem dinheiro, porque a briga foi tão feia que quando eu pedi a separação, ele cortou todos os meus cartões, cortou meu cartão de crédito, cortou tudo, nem mercado ele me deixava fazer. Eu fiquei dentro da minha casa como um cárcere privado. Ele fazia mercado porque ele não queria que eu pegasse dinheiro que sobre. Me cortou tudo. Eu fiquei de mãos atadas. Então, eu falava para as meninas, eu não tenho o que fazer, mamãe não tem como sair de casa. E elas pediam. Então, o que eu pensei? Qual é a única coisa que eu sei fazer hoje? Eu não tinha como naquela época voltar para o teatro, deixar as 2 pequenas em casa que eu cuidava, levava para a escola e tudo. E eu simplesmente pensei o que eu tenho hoje para fazer, o que eu sei fazer. Eu não tenho mais a loja, eu não tenho mais uma estrutura. E aí eu lembrei que eu sabia receber pessoas. Eu fiz muitas festas incríveis na minha casa, eu sempre gostei da arte de receber. Eu tinha feito curso de florista, tudo para fazer as minhas festinhas particulares em casa na minha época de dondoca. Mas aí eu falei, eu vou começar a decorar festas, eu sei fazer isso, eu posso fazer uns jantares elegantes para as minhas amigas, eu conhecia muita gente bacana, enfim. Fiz uma festa desde presente para uma amiga, a filha dela ia fazer 18 anos, ela fez uma grande festa. Eu falei, olha, eu não tenho dinheiro para comprar as flores, não tenho dinheiro para comprar nada. Mas se você comprar, eu decoro a mesa e eu dou de presente a mesa. E aí eu fiz uma mesa incrível e naquela festa eu já saí com 2 clientes. Aí eu falei, puxa, olha que interessante, eu posso trabalhar com eventos, olha que recomeço do nada. Não foi nem como atriz, nem como designer de moda, foi uma coisa que eu sabia fazer, que eu gostava, me dava prazer, as pessoas reconheciam que eu fazia direito e eu não precisava de um capital de giro, só criatividade e vender o meu negócio. Mais uma dica que eu quero deixar aqui é: não adianta você fazer uma coisa bem e falar, eu faço maravilhoso, posso trabalhar, mas não sei vender. Meu problema é que eu não sei vender. Vai se tratar. Porque todo mundo tem que saber vender. Saber vender é ter consciência do seu produto. Saber vender é ter consciência do valor daquilo que você faz. Se você não sabe vender, é porque você tem que trabalhar ainda algumas questões que estão te travando. Porque todo mundo precisa vender, todo mundo precisa trabalhar e ganhar dinheiro. A Cláudia, quando está fazendo o programa dela, ela está vendendo uma ideia, ela está vendendo a informação, né? Porque ela confia muito na verdade que ela passa. Isso é uma forma de venda. Ela passou anos vendendo. Por que a Cláudia era um case de sucesso? Por que as pessoas pagavam para a Cláudia ir na loja? Porque ela vendia. Saber vender é o primeiro sinal da sua autoestima, da consciência do seu poder, da sua autoconfiança. Isso reflete em todas as áreas da vida. Então, vamos falar da loja. A loja não era meu propósito? Aquilo deu errado? Quebrou? Saí com o nome sujo? Não! Fez parte, foi muito importante no meu processo. Ali eu conheci pessoas que depois vieram se reencontrar comigo num outro momento e me ajudaram de outra forma, em outro propósito. Ali eu aprendi a lidar com o público. Ali eu aprendi a vender. Eu aprendi a negociar, coisa que eu não sabia. E isso me ajuda hoje nos meus cursos, no meu outro tipo de trabalho, né? Então, vejam como a inteligência é perfeita e nada do que a gente faz é perdido. Bom, então eu segui fazendo festas. As festas começaram a crescer e eu comecei, além de fazer festas particulares menores, comecei a fazer bar mitzvah, 15 anos e muitas festas para empresas grandes. É uma vida bem difícil, porque é um mercado muito competitivo e um mercado que exige um trabalho meio que braçal mesmo. Eu ficava de madrugada coordenando montagem e desmontagem de festa, você lida com muita gente. E eu chegava em casa esgotada, quebrada, fisicamente mesmo, de tanto carregar vaso de flor e tudo. E no dia seguinte,
Eu tinha que limpar banheiro de casa, porque eu não tinha mais a condição de antes. Gente, eu fui do alto luxo pro lixo, assim. Eu aprendi a ligar a máquina de lavar, que eu não sabia. Eu aprendi a fazer comida, que eu não sabia. Eu cuidei das minhas filhas durante uns 2, 3 anos sem a ajuda de uma diarista, que eu tinha que limpar minha casa. E no dia seguinte, e aí eu tinha que tingir o cabelo em casa, fazer a unha em casa, para no dia seguinte atender um cliente do mercado de luxo e vender uma festa. Uhum. Nesse processo, graças a Deus, Que é nunca me assim, né? faltou nada. Desculpa só te cortar, que talvez seja a realidade de muita gente até que está acompanhando a live. Mas o interessante é que não era nada a realidade da Carol. Então, para ela, isso tudo foi assim, nunca fiz, né? E Exato, de repente ela teve que pegar tudo de uma vez. Porque tem gente hoje exato, que tá na exato. live e fala, ai, mas eu faço tudo isso, né? Porque a realidade É, dela era diferente. sim, por muito tempo minha mãe falava, minha mãe era dona de casa mesmo, né? Minha mãe falava assim, não, mas tudo bem, eu cuidei de 3 e também limpei, lavei. Só que para mim era muito difícil, porque eu, não, eu fazia a unha 2 vezes por semana porque eu não aceitava uma lasca de esmalte. Eu era, entendeu? Eu tinha outros valores também, outra consciência, mas assim, eu tinha uma funcionária fixa, uma funcionária que ia todo dia, uma funcionária que ia uma vez por semana para levar os vidros, o motorista, entendeu? Era muito protegida. E de Cinderela, repente, gente. Era Cinderela. Cinderela. Era. De repente eu fiquei sem nada, mas assim, sem nada mesmo. De chegar no mercado, Cláudio, tinha dias que eu tinha que fazer opção se eu ia comprar carne ou se eu ia comprar, sei lá, macarrão. Sabe? E eu não sabia, eu tinha sido tão protegida, né? Que eu tinha meus cartões sem limite antes, eu não sabia nem que tinha que pôr dinheiro no cartão de crédito. Então, eu fui aprender a ir no caixa eletrônico, fazer depósito, transferência, tudo isso com nome sujo ainda, tendo que usar outra. Um caos, um caos. Enfim, mas conseguia sobreviver, pelo menos eu tive onde respirar quando eu saí de casa, daquela situação que estava difícil com o pai das minhas filhas, e aí eu pude respirar num cantinho que era só meu. E ali eu pude me reconhecer, né? Depois de 18 anos casada, eu pude reconhecer quem eu era, o que eu gostava de fazer, como que era ficar numa casa só comigo e com as minhas filhas. Foi muito bom, apesar desse cansaço todo, foi a época que eu me fortaleci. E que Porque você estava aqui. saiu dessa relação. Porque no final dessa relação, pelo que você contou, você estava com a autoestima muito baixa, você estava completamente desgastada, né? Totalmente, Era um sem relacionamento cabelo. tóxico. Uhum. Sim, sim. E aí, e terminou assim, a gente se agrediu. Eu nunca imaginei que eu pudesse passar por isso, mas acontece nas melhores famílias. Então, enfim, foi surreal. Depois eu fiquei em casa e aí eu entrei num outro estresse, né? Não era mais o estresse de estar num casamento infeliz, mas era um estresse de sobrevivência. E quando o ser humano entra nesse modo sobrevivência, é muito difícil, né? Porque aí você se desconecta. Você desconecta porque você tem que colocar comida e manter sua casa, assim, é muito difícil. E aí, fora disso, eu tinha uma culpa absurda, porque eu vi as minhas filhas naquela fase de adolescência, que é uma fase que a criança quer pertencer, quer a mochila de marca, quer não sei o quê. Eu ainda Que tinha elas muita também sogra na são loja. criadas com esses valores, né? Para elas também era Não, um aprendizado. sim. Uhum. As minhas filhas estudaram num colégio muito elitizado, elas viajavam de avião particular com as amiguinhas, era, sabe, de repente, elas vieram para um apartamento de aluguel, velho, que a gente foi deixando gostosinho, bonitinho, mas assim, num bairro gostoso, que eu vim para perto da casa dos meus pais, mas tudo tão mais simples. Elas tinham sua suíte, suas varandas, de repente aqui cada uma tinha seu quarto, mas elas tinham que dividir banheiro, foi um drama para elas. Entende? Muitas coisas que foram dramáticas. E nesse momento da criança de identidade, quer dizer, mudar de escola, descer de padrão e enfrentar um grupo novo, cheio de dores emocionais que ainda estavam muito abertas, de perceberem a agressão, a violência dos pais dentro de casa, foi muito difícil. E, bom, então, um Você dia eu estava na estava. parte das festas, super Isso. exausta, vasos pesados. Exato, e aí consegui dar conta. Depois veio uma crise do mercado de luxo, e aí as festas foram minguando.
E aí, no mês que não tinha festa, eu não sabia o que eu ia fazer, então eu comecei a criar doces. Eu sempre fui muito criativa, então eu criava doces e vendia no meu Instagram. Eu fazia doce com coisinha de ouro, umas flores de marzipan, porque eu tinha um público mais elitizado, eu sabia o que aquele público gostava. Então eu criava uns presentes muito especiais e entregava, mas comecei a fazer doce para fora nos meses que eu não tinha evento. Então, mas consegui segurar as contas. Só que um dia eu tava, e aí que entra Deus, assim, com tudo na minha vida, e isso eu também quero que vocês guardem, que a gente, tudo que a gente pede para Deus, tudo, Ele escuta se você pedir com, se você pedir com coração, não importa a oração, não importa como você se manifesta, mas se você pedir realmente com intenção, Ele te responde instantaneamente. E um dia eu tava muito cansada, e chorando e me sentindo culpada pela situação que eu tinha posto as meninas e o meu próprio desgaste. Então, eu chorei para Deus e eu pedi que Ele me levasse. Eu falei, eu tô cansada, eu quero morrer. Ou você me leva, ou, por favor, me mostre um caminho de uma vida com propósito. Eu já mostrei que eu trabalho, que eu tenho força para isso, mas eu não quero mais sobreviver, eu quero ser feliz. Eu posso trabalhar, mas me traz um trabalho com propósito, ou então me traz mais clientes, porque eu gosto disso que eu faço, mas me ajuda a ter uma vida mais digna. E aí, dormi chorando, esqueci de pôr meu celular no modo avião, e às 3 horas da manhã, o meu celular entrou um e-mail marketing, eu despertei, fui olhar, perdi o sono, e era um e-mail do Theta Healing, falando do Theta Healing. Eu nunca tinha ouvido falar nessa técnica, mas eu vi lá a palavra healing, cura, não sei, alguma coisa me fez entrar no site, eu fui ler. E aí, quando eu comecei a ler sobre essa técnica, eu achei muito interessante. Perdi o sono, fiquei contando as horas para acordar no dia seguinte. No dia seguinte, eu fui no instituto comprar o livro. E aí, devorei o livro em uma semana. O livro trazia alguns exercícios que eu já começava a fazer e falava: não é possível que isso acontece, não é possível que eu consiga fazer isso. E aí, eu quis fazer o curso, mas eu não tinha dinheiro para fazer um curso. Imagina, um curso que custava, sei lá, 1.000 e poucos reais. Não era nada do outro mundo, mas para mim, eu não tinha como fazer aquilo. Aí eu tinha um namorado na época, uma relação que eu estava terminando também, um namorado muito legal, mas que já estava no prazo de validade vencida ali daquela relação, daquele aprendizado. Mas ele me ofereceu um presente de aniversário, porque meu aniversário era depois de 2 semanas e eu pedi o curso. Então, assim, eu consegui fazer meu primeiro curso de Theta Healing. Quando eu fiz esse curso, no final do curso a gente faz um exercício que chama manifestação. A gente ensina, treina a mente para atrair para a nossa realidade aquilo que é um sonho. Então, tira os bloqueios da mente, faz visualização, é um exercício muito legal. E naquele exercício, eu pedi para fazer o segundo curso, porque eu já não ia mais ter ajuda do namorado, de ninguém. Eu queria muito fazer o segundo curso, que ia acontecer em menos de um mês. No dia seguinte, na semana seguinte do curso, entrou uma festa, que fazia meses que não entravam festas, entrou uma festa que, assim, pagou vários meses de aluguel adiantados aqui de casa, pagou o curso à vista, foi, assim, um presente. Aí eu fiz o segundo curso. E quando eu fiz o segundo curso, eu ia pedir para que as minhas, no exercício de manifestação, eu ia pedir para que as minhas festas melhorassem e tudo. Mas aí eu olhei aquela instrutora, eu falei, gente, isso transformou tanto minha vida. Esse curso é tão curativo, é tão maravilhoso, que o que eu quero fazer na minha vida é o que essa mulher faz. Eu quero ser a melhor terapeuta que eu puder e depois me formar uma instrutora de Theta Healing e trabalhar com essa técnica. Clau, na semana seguinte, eu estava usando uma das minhas melhores amigas, ela é dentista, né? E eu estava fazendo de cobaia nela, eu ainda não me sentia apta a cobrar. Mas ela teve tanto resultado, e eu só tinha 2 cursos, ainda era bem iniciante, que ela me indicou para uma paciente dela. Essa paciente, a gente fez um tratamento nela de 6 semanas, ela teve uma cura, ela buscava há muito tempo, ela conseguiu resolver isso e aí ela começou a me indicar para muita gente. Em um mês, 2 meses, a minha agenda estava lotada e eu já estava comprando passagem para ir para o México fazer meu curso de instrutora. E depois que eu virei instrutora e comecei a dar cursos, a coisa não parou mais. Veio tudo muito fácil, muito fácil. É como se eu nunca tivesse passado por problema nenhum na minha vida. Assim, quando eu me alinhei, quando eu cheguei onde eu tinha que chegar, o universo me trouxe tudo com tanta facilidade que hoje eu falo, eu posso fazer para o resto da minha vida esse trabalho porque não me cansa, eu amo o que eu faço
eu estou completamente alinhada, eu sei que o meu propósito não é estanque, não é uma coisa parada, ele se abre a cada dia conforme eu vou investindo energia nele. A nossa mente é muito criativa, cada dia eu tenho um novo projeto, mas sempre associado à cura, ao desenvolvimento pessoal, a trazer essas boas novas às pessoas e ajudar pessoas no desenvolvimento pessoal delas. Então é isso, foi essa a minha história. Falei muito, né? Não, foi maravilhoso. Eu acho que assim, um monte de gente se identificou com você. Algumas pessoas entraram no meio do caminho, mas eu acho legal a gente só pontuar aqui, né, que você vivia uma realidade completamente diferente, uma realidade que é até muito distante da nossa realidade, dos seres normais, né? A Carol estava assim, no topo, no topo, no topo da pirâmide, e de repente vai lá e experimentar um monte de coisas que ela nem estava preparada para experimentar. Mas nesse meio do caminho, encontrar a sua missão, encontrar o seu propósito de vida e descobrir, na verdade, qual é o propósito da vida, que é como você falou, a gente está aqui para servir, para amar. Isso é lindo, né? Isso é muito lindo. Aí eu queria, já que a gente está falando de recomeçar, que você nos ajudasse a entender como é que a gente pode também ter esse recomeço nas nossas vidas. Né? Tem muita gente que se identificou na hora que você começou a contar que as contas chegavam e que você tinha que pagar e que você tinha que ver um jeito, mas você fez corpo mole para nada, né? Queria que você falasse um pouquinho disso. Ah, então, a primeira coisa é agradecer o que você tem. É agradecer a possibilidade que você tem nesse momento, sabendo que a vida sempre tem alguma coisa melhor para você se você abrir os olhos, né? Se você estiver disponível a sair da sua zona de conforto. Ficar na zona de conforto é apego. E às vezes a gente se apega a ressentimentos, a gente se apega a situações tóxicas, a gente se apega a tantas coisas que estão distantes do que a gente veio fazer aqui, simplesmente pelo medo de viver o novo. Então, assim, se eu tenho um trabalho hoje, a dica que eu dou é, se você está trabalhando em alguma coisa hoje, sua vida está bem difícil financeiramente, economicamente, ou é alguma coisa que você não gosta de fazer, primeira coisa é pensar que sim, você tem infinitas possibilidades, tá? Agora, Mesmo no meio dessa crise? principalmente no meio dessa crise. Eu acho que principalmente é no momento da crise que a gente entende a nossa força. É no momento da crise que a nossa criatividade é testada no limite, né? A gente tem que sair um pouquinho da zona de conforto para poder. Eu não sou a favor de que a gente tem que sofrer para ser feliz. Eu acho que a gente pode encontrar o caminho da felicidade através da dor ou do amor. Então, como que é encontrar através do amor? É se autoconhecer, é se trabalhar, é se amar e entender que você pode e merece receber toda a abundância, todas as coisas boas da vida. Mas, às vezes, a vida traz uns chacoalhões. Do mesmo jeito que eu tive todos esses perrengues, hoje eu olho para trás e eu tenho clareza de que foram anjos que vieram só me chacoalhar para falar, ó, você está indo para lá e não é ali. Volta, entendeu? E quando você entra no lugar certo, a vida te leva, porque aquilo já era teu. O que é teu, né? Quando você entra no que eu chamo de momento divino, se você está numa vida onde tudo está difícil, tudo que você faz é penoso, é duro, primeira coisa é mudar o mindset, é agradecer isso que você tem. E não é hipocrisia. Você agradece e dentro do que você tem, a partir de agora você faça o melhor, dá mais de 100% para o que você tem. Isso não quer dizer que dando mais de 100% para o que você tem, você vai ficar ali fixado. Mas você começa a emitir sinais de que você pode mais. E isso já vai começar a te trazer um retorno. Esse retorno já vai provavelmente te possibilitar um pouco mais de tranquilidade, já vai te trazer alguns presentes. Se você for 100% naquilo que você tem, você já vai receber alguns presentes da vida, como eu recebi aquela festa, como eu recebi o meu namorado que quis me dar um curso. Tem milhares de possibilidades. Você já começa a receber alguns presentinhos que vão te ajudando a entrar no seu caminho. Outra coisa muito importante é você listar, pega um caderno, faz um exame de consciência e começa a listar o que você faz bem, quais são seus talentos, quais são suas aptidões, o que você fazia quando você era criança que de repente ficou esquecido, mas você fazia bem, te dava prazer. Começa a listar essas coisas e recuperar a consciência, né, de quem é você, de qual é a sua potência.
Pensa também naquilo que as pessoas dizem que você faz bem. Então, as pessoas falam, nossa, ela cozinha maravilhosamente. Nossa, ela tem um ombro tão gostoso, eu gosto de falar com ela porque ela acolhe, porque ela tem bons conselhos. Todas essas coisas que você faz bem, faz com facilidade, elas estão conectadas, são características bem importantes que a sua alma já escolheu pinceladas a dedo para que você estivesse aqui, porque elas estão conectadas ao propósito de vida que você veio viver. E todo mundo tem um propósito de vida ou alguns propósitos de vida, tá? Pode ser que num momento seu propósito tenha sido um filho, e aí tudo bem, você está criando esse filho e esse é um grande propósito. Pode ser que depois esse propósito cresça e além do filho tenha um outro trabalho. Eu recomecei a minha vida do zero com 37, 38 anos, né? Então, aliás, o meu caminho no Theta Healing foi com 40 anos que eu comecei, agora, super recente. E cresceu muito rápido. Então, sempre é tempo de recomeçar. Enquanto tem, pensa na economia do universo, enquanto tem tempo de vida, tem chance para você mudar e sair da zona de conforto. E faça, assim, a dica é que você agradeça o que você tem e faça. Se você não tem nada para fazer hoje na quarentena, está desempregado, está sem trabalho, então agradece profundamente o tempo que você tem de estar em casa parado e poder agora observar as novas demandas. Isso aqui é uma reorganização econômica, uma reorganização mental da humanidade. O mundo não vai mais voltar a ser como era, porque as pessoas estão ressignificando muitas coisas. Nós vamos ter que aprender a perdoar as nossas dívidas, nós vamos ter que aprender a ter mais compaixão, nós vamos ter que aprender a usar mais essas ferramentas e a internet, vamos ter que aprender tudo isso. Então, surgem muitas possibilidades para venda online, para serviços, para aulas, para cursos, para tantas coisas. A mente é tão criativa, né? E é isso, eu tô aqui falando muito, Gal. Não, tá muito bom. Sabe o que eu queria que você falasse? Você falou sobre a gente estar apegado a coisas ruins, a uma relação tóxica, a uma mágoa. Isso é comum? A gente, porque assim, as coisas ruins a gente não quer, mas é normal que a gente se apegue a essas coisas que estão fazendo mal pra gente? Clau. E é muito comum, e a maioria em algum nível se apega. Por exemplo, muitas pessoas se apegam a doenças, porque a doença, às vezes, ela é uma desculpa para não fazer, ela é uma desculpa para ser cuidado, ela é uma desculpa para poder relaxar, porque tem gente que está tão cansado e aí precisa da doença para descansar. Tem gente que se apega a um casamento indigno, a um casamento com traição, com violência. Por quê? Porque ela se sente tão incapaz de produzir sua própria renda, de ter a sua... Ela tem tantas crenças de menos-valia e de que ela não é capaz, e que ela pensa dos males o menor, eu vou sofrer aqui, mas eu não morro de fome, né? Ou ela tem crenças sociais, crenças de que uma pessoa separada vai ser mal vista, não sei o quê. E a gente, por causa dessas crenças que não são verdade, são só crenças, né? Por que a gente precisa acreditar que isso é verdade? Começa a perguntar para sua mente, mas isso é mesmo verdade? Façam um exame de consciência agora. Peguem o maior desafio que vocês têm. Então, pensa em algum apego tóxico que vocês têm. Seja um casamento, seja um trabalho, né? Muita gente está num trabalho infeliz, mas acha que não vai conseguir outra coisa. Pensa agora numa coisa tóxica que você está pegado. Um ressentimento que você brigou com o tio no Natal do ano de 1977 e você ainda ressente. Pensa numa coisa ruim que você se apega. E agora, pergunta para você mesma como seria se você acreditasse diferente. Porque, melhor, pergunta o que te impede de desapegar. Aí a sua mente vai trazer uma resposta, né? Num pouquinho de meditação, se você fecha os olhos, você consegue entrar em contato com isso, porque as respostas são sempre dentro de você. Então, vamos supor, eu tô apegado a um ressentimento. Por que eu tô apegado? O que aconteceria comigo hoje se eu encontrasse essa pessoa e desarmasse? Aí sua mente vai responder: nossa, daí ele vai abusar de mim de novo. Ah, não, ele vai ser grosso de novo e vai me machucar. Então você está se protegendo desse medo, né? E aí pergunta para sua mente: mas isso é mesmo verdade? A mente mente. Então pergunta: isso é mesmo verdade?
Como seria se eu mudasse isso? Isso foi uma verdade lá naquele Natal, em 77, que eu era uma criança, eu não sabia me defender. Mas será que hoje eu não saberia me defender disso? Por que então está me servindo? Trabalho. Então, eu estou num trabalho que eu não gosto. Mas por que você não sai do seu trabalho? Ah, porque o mundo está difícil, está cheio de desemprego e nessa idade que eu tenho eu não vou arrumar mais nada melhor. Pergunta para você. Isso é mesmo verdade? Olha, para de olhar para as notícias, para de olhar para o mundo difícil, para olhar para a notícia de crise. Isso é tudo crença. Não tem crise, a crise é interna. Crise você não tange, crise não é palpável. E quantas pessoas estão crescendo na crise? Imagina, tem muita gente crescendo agora. Tem muita gente ganhando dinheiro com isso. E vendo oportunidades novas, né? Então, esse negócio atrapalhou muito, por exemplo, eu tive que cancelar muitos cursos. Mas rapidamente eu ressignifiquei. Estou fazendo cursos online, estou bombando de vender curso online. Tá tudo bem. Entendeu? Agora, se eu entrasse em crise, se eu tivesse com uma crise interna, eu ia investir a minha energia no sofrimento de, e eu ia me identificar, ai meu Deus, essa crise, eu não consigo fazer nada. E aí você fica, porque aí você não se move. Então, pergunta para sua mente se esse bloqueio que ela coloca é realmente um impedimento. Se eu acreditasse nas coisas, eu não teria me separado. Olha, eu escutei da minha família, porque família, às vezes, tem um peso muito grande e com todo o amor do mundo, às vezes eles falam besteiras. Então, quando eu ia me separar, eu escutei de familiares, de mãe, de pai. Você é louca, você vai largar uma vida assim tão legal e de repente, você acha que hoje você é bonitinha, todo mundo te quer, mas imagina você separada com 2 filhas, quem que vai querer te assumir? Ainda bem que eu fui. Porque assim, hoje eu tenho um namorado incrível, gato, que mora em Lisboa, que tem 3 filhas, a gente se dá super bem. E se eu não estivesse com ele, tá tudo bem, também tô bem. Porque eu não preciso mais de ninguém que me assuma, eu me assumi. Né? Isso eu acho que é o mais importante. E quando a gente pergunta para a mente, encontra as respostas, o que eu estava pensando, que eu acho que vale para quem de repente ouve a resposta e fala, ah, não consigo mudar isso, é que às vezes a gente vai precisar de um tempo para trabalhar a nossa autoestima, para a gente se reconhecer, para a gente se sentir forte, né? Porque eu acho que tem a hora certa. Porque quando a gente faz essa virada, a gente vai enfrentar de fato uma crise, né? Na sua virada, no seu recomeço, você teve uma crise. E foi muito sofrida a sua crise, até porque você não estava emocionalmente preparada para ela. Você estava, ao contrário, machucada dela. Né? Agora, se a gente faz isso de causa pensado, né? Então, assim, eu tô olhando, já vi a resposta. Isso não é verdade. Isso é a mente mentindo para mim. Eu quero mudar essa história. Se der tempo, eu acho que agora, nessa época de quarentena, e aí, então, falando de questões profissionais, mais tempo do que esse, a gente acho que nunca mais vai ter, né? Eu acho que é a hora da gente reconstruir a nossa autoestima mesmo, sabe? E aí dá para fazer terapia com a Carol, dá para você fazer cursos online, dá para você buscar um novo propósito, dá para você se conectar mais a Deus. Eu acho que aí você fica mais forte, né? Tem até aquela palavra muito na moda que é a empoderada, né? Você fica realmente empoderada, você fica inteira. Aí sim você vai enfrentar a crise, porque vem crise quando a gente faz essa mudança. Só que você enfrenta a crise já com todas as suas metas definidas, com mais força, para você não sofrer tanto, né? É isso, Cláudia. Essa é a chave. A dor, ou o que a gente chama aqui de crise, né? É inevitável. Então vamos lá. Se eu corto o meu dedo, eu sempre dou esse exemplo. Se eu corto o meu dedo, vai doer, eu vou sentir dor. Se eu me machuco, eu sinto dor. Mas é um mal a ser combatido? Não. É um mecanismo inteligente, fisiológico do meu corpo de avisar que alguma coisa está em equilíbrio e que eu preciso reparar. O luto é uma dor. Não tem como você perder um ente querido e não sofrer, né? E não ter essa dor. Mas é um movimento fisiológico do corpo para ensinar você como se reorganizar. Por isso a gente tem que ficar, né, quietinho, introspectivo, para poder reorganizar como que é seguir adiante sem a presença física dessa pessoa. Agora, Carol,
e tem que estar muito certo dessa decisão, né? Porque eu fico pensando que é mais ou menos como colocar limite em filho. Inclusive, se for esse o seu problema hoje, se for essa questão de recomeçar, porque eu acho que muitas famílias se deram conta de que elas estão completamente disfuncionais, que os filhos são verdadeiros tiranos, né? E aí tá tudo errado. Aí você fala, não, vou botar ordem nessa casa. Então, a gente tem que botar ordem nessa casa e não pode voltar atrás. Então, assim, limites estabelecidos, limites conversados e combinados não voltam atrás. Mas o que que acontece quando a gente faz essa virada e a gente coloca limites ou a gente decide algo novo? Crise. Provavelmente o filho, vai dando exemplo, ele vai entrar no quarto, ele vai fazer barulho, ele vai quebrar, ele vai xingar, ele vai bater porta, dependendo, né, do nível do filho, mas pode acontecer isso. O que que uma pessoa que definiu a mudança e está inteira, certa do que ela está fazendo, faz? Se mantém firme, vai Não é ficar um pouco incomodada, mas não vai cair, não vai voltar atrás, porque se voltar atrás, aí pronto, aí você perdeu Aí fica tudo, pior. né? Aí fica pior. Então, eu Porque acho quando que é muito você legal volta a atrás, gente. você mesma deixa de acreditar na tua própria palavra. Não são nem os outros, é você. Você se Então, sente essa questão fraca. do recomeçar, eu acho que tem que ser bem planejada. E assim, estou na hora, né? Como você, por exemplo, você falou assim: chega, eu não quero mais sofrer, chega, as minhas filhas estão me pedindo para eu sair dessa situação. Eu realmente não vou ficar. E doa o quanto doer, custe o que custar, eu vou. E aí você sabia que não tinha volta, né? Porque se a gente também não está preparada, não está com essa segurança para não voltar atrás, aí a coisa pode ficar muito pior. Sim, sim, sim. Com certeza, você disse tudo. Por isso eu cheguei assim nos estertores, eu cheguei num limite, porque eu tava adoecendo, mas eu estava me mantendo ali. Então eu entendo profundamente a pessoa que está apegada a essa zona de conforto, porque pelo menos é o que ela tem de certo, né? E eu estava apegada, eu fiquei 3 anos ali, tanto é que eu adoeci. Mas eu precisei de um empurrão muito forte. O gatilho foi minhas filhas pedindo para sair. Elas eram as filhas, né? Então aí que eu me toquei. Então essa crise foi a que me deu força. E aí eu não tive dúvidas. Aí eu virei uma leoa, porque quando você vê um sofrimento de um filho, quando você vê um filho doente, quando você vê um filho, você vira leão, né? Com Aí, certeza. aí não tem. E eu acho Agora que é vira uma muito. leoa em duas situações. Quando vê alguém que a gente ama muito como um filho precisando da sua força, e quando, que é essa segunda fase, encontra-se um propósito grande que faz seu olho brilhar, que faz seu coração bater forte, como foi a sua descoberta profissional. Aí você Exatamente. também jogou tudo de você, né? O que eu falo muito para as minhas amigas, assim, não adianta querer mais ou menos, dá de si, mergulha, né? A mente não pode ficar com preguiça, é pensar, é estudar, é ir e se doar mesmo, se entregar, né? É isso. Primeiro que a gente tem que lembrar de duas coisas importantes, Clau. Primeiro, tempo. Tempo é o maior presente que a gente tem, né? Nós somos almas divinas que viemos para uma experiência material. Eu sempre falo isso. Todo mundo tem uma essência divina, um Deus dentro de si. Mas nessa experiência aqui de matéria, a gente veio realizar a matéria. A gente veio viver na matéria. A gente precisa da comida, precisa da segurança, precisa de tudo, até para desenvolver espiritualmente. Se eu estou na sobrevivência, eu não consigo desenvolver espiritual. Eu tenho que estar bem ancorado no material para poder depois pensar no mental, emocional. Porque a pessoa que está sobrevivendo, como que ela vai fazer terapia? Né? Então, tempo é o que Deus te deu de mais precioso. Tempo de vida. Na hora que você se engajar com uma coisa, não vai mais ou menos. Vai com tudo. Usa todo esse tempo. Eu não estou falando para você entrar em burnout, virar workaholic. Eu sou um pouco workaholic, mas assim, é ir com tudo, colocar toda a sua energia, porque não tem como dar errado se você põe toda a sua energia. O máximo que vai acontecer, se você puser toda a sua energia, todo o seu coração, o máximo que vai acontecer é você perceber que teve um equívoco aqui, um outro ali. Mas aí você vai entender também esse equívoco como uma oportunidade de correção. E não como um drama que vai te derrubar. Só que essa força interna, gente, às vezes precisa de um pouco de terapia. Hoje tem muita gente dando terapia. Eu ponho conteúdos online também que são disponíveis. Se você não tem condições de pagar um terapeuta, tem muita gente oferecendo grandes coisas na internet. Vai acompanhando. Sim, sabe? Se você se priorizar e se puser como importante, falar, vou tirar 1, 2 horas do meu dia para pesquisar coisas que vão melhorar para mim, autoajuda, faça, é válido, né?
Não precisa só entrar na vítima, mas eu não tenho dinheiro para terapia agora, então eu fico no meu sofrimento. Busca, tá disponível na internet, tem muita gente dando. Então, Tem muita gente boa e tem muito conteúdo bom. Eu tenho muito. feito bastante as suas meditações guiadas. Eu faço bastante da sua e faço de uma que eu li um pouquinho da história dela, que é uma americana, e aí tem uma tradução. Também gosto para pegar no sono, é uma delícia, que é aquela Louise Hay, não sei se você conhece. Ah, Eu maravilhosa. amo, então faço bastante também. E tem me ajudado muito, porque eu tenho dificuldade de meditar sozinha muitas vezes, principalmente quando eu tô com a cabeça 1000 por hora. E aí as Uhum. suas meditações são fantásticas e elas têm me ajudado bastante. Quer dizer, é um conteúdo ótimo. É só entrar lá no YouTube da Carol, que é Carol Manginga, que vocês vão encontrar essas meditações que são muito legais. Quer dizer, hoje eu falo isso bastante até. A gente não carece de informação. A gente tem informação de monte. O que a gente precisa é de ação. Então, assim, eu sei que é bom fazer meditação, eu sei que é bom fazer exercício físico, eu sei que é bom tomar água, mas saber não adianta, não te muda, não te faz crescer. O que a gente tem que fazer é agir. Então, assim, vou fazer. Estou com dificuldade? Vou fazer meditação guiada. Preciso de terapia. Estou com dificuldade financeira? Vou tentar alguma coisa online. Hoje em dia tem excelentes profissionais dando terapia gratuita na internet. Isso é real. É só a gente É buscar. real. Como outro dia eu falei de rendas emergenciais, né? Tem muita gente desesperada por dinheiro. Existem várias saídas para as rendas emergenciais. E se você colocar na internet, tem um monte de educador financeiro também dando essas dicas de rendas Sim. emergenciais, né? Tem várias saídas. Sim, tem várias saídas. E a outra coisa que eu queria dizer, deixar aqui para vocês, que além de que o tempo é o maior presente que a gente tem, então não vamos ficar a passeio no mundo, né? Vamos usar esse tempo da melhor forma. A sua alma quis muito estar aqui. Você batalhou muito para estar nessa vida. É que a gente chega aqui e esquece com essas distrações todas, mas a gente quis estar aqui. A gente veio aqui buscar valores, buscar virtudes, buscar propósito. Imagina se você deixa a sua vida passar e ficou o tempo inteiro só preso em pai e mãe lá atrás, porque tudo se resume a pai e mãe, no fim, né? Que a terapia resgata muito isso, mas isso é um assunto para outra live. Enfim, e a outra coisa que eu quero dizer aqui, hoje a gente se cobra muito propósito. Tem muita discussão em torno do tal do propósito de vida. E tem gente que está enlouquecendo. Eu tenho pacientes que às vezes chegam enlouquecidos, achando que eles estão deprimindo porque não tem propósito. Se a gente estivesse numa sociedade mais humana, numa sociedade onde todo mundo fosse estimulado desde a infância a trazer sua potência e trabalhar naquilo que gostasse, né, no que gosta, a gente nem estava discutindo propósito, porque ele, na verdade, ele é uma coisa muito natural. Ele é o que você sabe fazer. E se todo mundo está aqui para servir, se cada um é uma célula dessa humanidade, se cada um faz aquilo que é bom, para o bem maior, tudo acontece. No entanto, a gente se desconecta porque nós somos de uma geração performática, exigiram performance da gente, exigiram números, disseram que ator no Brasil não ganha dinheiro, disseram que agora advogado está obsoleto. E Vou aí, contar uma coisa. Quando eu fui fazer jornalismo, o meu pai, uma irmã fazia medicina, um irmão era da aeronáutica. A palavra é feia, viu, gente? Mas meu pai é brincalhão e ele falava isso, era um bullying, mas era um bullying de amor. Ele falava: quem está fazendo merdologia, levanta a mão. Ele botou o nome de jornalismo de merdologia, porque ele achava que era uma faculdade de bosta. Assim. Ele falou: não vai servir para nada essa faculdade. E, e hoje ele fala: ai, puxa vida, né? Eu tenho tanto orgulho, acho tão lindo o que você faz. Não tem essas coisas pré-fixadas assim. Isso não dá certo. Não existe. Não não existe. existe, né? Então vamos educar os nossos filhos para eles poderem se experimentar, para eles poderem fazer o que gostam. Essa geração é uma geração de mestrinhos, eles já vêm prontos, de olhos abertos, muito sábios, muito conectados, muito menos preconceituosos. A gente só tem que tutelar para que não virem déspotas, porque eles são muito experientes, muito poderosos, né? Então a gente cuida para que eles tenham as condições perfeitas e se desenvolvam de uma forma saudável, porque eles vieram mudar o mundo, não tenho dúvida. Agora, a gente tem que pensar no seguinte: propósito não é uma coisa que está fechada, embrulhada para presente, esperando ali para você encontrar. Ontem eu fiz uma live com a Tânia Kalil e ela falou: eu queria que meu propósito tivesse já datilografado prontinho para eu falar é isso. Mas não é assim. Ele é um caminho, é uma coisa que você acessa caminhando. Então, dá o seu melhor,
Vai de coração naquilo que te faz feliz, porque resultado, sucesso, abundância vem por acréscimo quando você estiver no lugar que você veio ocupar nesse mundo. Isso é como 2 e 2 são 4. Isso é certo. Aliás, as suas lives de propósito são ótimas, é legal vocês acompanharem. São terça e sexta, é isso? Terça e... Então, na verdade, eu comecei a fazer toda quinta às 18 horas, né? Você fez com uma que foi linda, fiz com o Dr. Zeballos, ontem eu fiz com a Tânia. Essa quinta-feira eu vou fazer com a Pétria Chaves, que é a âncora da CBN, ela é muito legal. E aí, eu não tô deixando tão fixo, hein? Geralmente é de quinta-feira às 18, mas como eu tô chamando pessoas que estão muito ocupadas nesse momento, eu Aí vai também tô de tendo uma acordo com a agenda delas. flexibilidade. Né? Por exemplo, o Dr. Zeballos fez num sábado e a gente está fazendo assim, mas eu sempre anuncio as lives um pouco antes e depois eu deixo no YouTube, então a gente consegue assistir Tá, sempre lá, isso é legal. tá? E assim, e conversando naquele dia sobre o meu próprio propósito e pensando muito em propósito, e eu já penso em propósito há bastante tempo. Aliás, tem um livro que eu amo que chama Vida com Propósito. Não é o Vivendo com Propósito, é o outro, de capa preta, porque tem um que é parecido, mas é outro livro. Eu penso que a gente pode desempenhar o nosso propósito em qualquer área. E o propósito, ele é uma coisa que não é o sinônimo, mas deveria ser de amor. Porque, na verdade, é tudo aquilo que você faz com entrega, com amor. Amor ao próximo mesmo, amor à humanidade, amor ao coletivo, sabe? É o que você entrega de si para esse todo aqui. E aí eu acho que é isso o propósito. Então, em qualquer profissão ou em qualquer atividade, porque de repente o seu propósito hoje que você está reclamando porque a louça está demais para você, porque a casa está demais para você, porque ninguém ajuda. Talvez se você olhar e fizer isso com amor, com entrega, você vai falar, nossa, que gostoso. As coisas ganham outro sabor, né? E é só por amor, é dar de si. Aí eu acho que você vai entender o propósito e aí tem outro colorido. Eu penso assim. Já faz tempo que eu penso Perfeito. desse jeito. Nossa, aposta essa que eu quero repostar. Tá, Muito bom. joia. É isso, porque a proposta é isso, é amor. É o que eu entrego para o mundo. É isso. Muito bom. Exatamente. Carol, falta pouquinho tempo e eu não sei, a gente só tem mais uns 5 minutinhos, não sei se daria para a gente fazer uma meditação pequenininha, alguma coisa que ajudasse as pessoas que querem recomeçar, que têm vontade desse momento novo na vida. Tá bom. Eu vou fazer uma meditação rápida, então, uma meditação básica do Theta Healing, tá? Que é uma meditação que é só um exercício de imaginação. Então, você só vai fechar os olhos numa posição confortável. Eu vou guiar você e você vai imaginando. Não se preocupa se você tá vendo com detalhe, se não tá. É como se eu estivesse contando a história da Chapeuzinho Vermelho. Vai atrás do que eu tô contando e você vai chegar num estado onde a gente vai baixar a nossa frequência de ondas para uma frequência teta, que é a frequência da conexão com Deus. Talvez você sinta um formigamento, algumas sensações corporais. Não se assuste, é tudo normal, talvez você não sinta nada, mas com certeza você vai sentir um profundo relaxamento e uma conexão muito legal com Deus, com essa fonte criadora que cria tudo, que cria todas as coisas, os insetos, os objetos, os seres humanos, né? Essa menor partícula que é o amor incondicional de Deus. Então a gente vai meditar até lá. Quando chegar lá, eu vou dar uns comandos e vocês só vão visualizando. E eu já vou deixar aqui também o meu Instagram é @camanging, @CAMANGING. Meu YouTube é Carol Manjing. E quando eu acabar, eu vou sair correndo, que eu tenho uma aula agora às 18 horas para dar. E eu Mas tô vendo vamos lá. só o horário. Você tá conseguindo enxergar daí que minha tela tá Tô, escurinha? tô. São 5 para 6. A gente vai fazer essa meditação agora, vai ser gostoso, tá? Então vamos lá. Obrigada, Cláudia. Já te agradeço, porque eu vou sair voando. Obrigada, Carol. Obrigada. Muito bom estar com você, Eu viu? que te agradeço. Obrigada a todos pela Obrigada, audiência. gente. Vamos meditar um Então tá, pouquinho. vamos meditar. Feche os seus 1 minuto. olhos. Respira profundamente. Faz uma inspiração bem profunda. E solta. Vai sentindo o ar que entra e preenche seus pulmões. E o ar que sai. Agora, eu quero que você imagine que está enviando toda a sua energia para o centro da Terra.
Deixa ela sair pelos seus pés e descer por todas as camadas da Terra até o centro, como se ela viajasse na velocidade da luz. E você vai agora trazer uma energia renovada do centro da Terra. Ela vem na velocidade da luz, subindo por todas as camadas e entrando pela sola dos teus pés, subindo pelas pernas, passando pelos joelhos, coxas, quadris. Vai subindo por toda a coluna vertebral, te alinhando. E sai pelo topo da sua cabeça, formando uma linda bola de luz acima do topo da sua cabeça. Agora eu quero que você visualize a cor que essa bola tem. E agora eu quero que você imagine que entrou nessa bola e vai se sentindo bem seguro e confortável aí dentro. Aos poucos você percebe que essa bola começa a se desprender do espaço e vai subindo. Ela sai desse lugar onde você está, dessa construção, e vai subindo em direção ao céu. E você sobe, 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 vai além das nuvens, além do universo, passando por camadas, estrelas, galáxias, planetas, vai subindo, subindo, subindo por todo o universo, até que você vai além do universo. E você percebe que além do universo tem lindas camadas intercaladas de um azul mais clarinho com um azul menos claro. Vai subindo por essas camadas claras e sobe, 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 sobe. E agora você atravessa uma camada dourada, vai além dessa camada dourada brilhante, sobe, sobe, entra numa camada multicolorida gelatinosa, continua subindo por ela, até que você chega numa nuvem rosa que vai levando a sua bola direto para um pontinho de luz branca. E quando você chega nessa luz branca, você percebe que ela vem de uma janela. Entra por essa janela e vai subindo nesse lugar onde só tem luz branca, perolada. Continua subindo, 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 até que você percebe que essa janela ficou tão pequenininha e desapareceu. E essa luz branca perolada, essa energia perfeita da criação, vai entrando por cada poro do teu corpo. E você vai se desfazendo nessa luz. Deixa ela entrar e limpar e purificar todos os órgãos, todas as células, moléculas, átomos e subatômos. E se dissolve nessa luz, se expande, se tornando uma coisa só com essa fonte criadora de onde tudo vem, para onde tudo vai. Vai sentindo esse acolhimento de Deus, do Criador, de tudo o que é. Você vai se expandindo até que não sinta mais o limite entre o teu corpo e essa luz cintilante. E agora você vai comandar mentalmente, fonte criadora de tudo que é. É comandado que seja ensinado agora qual é a sensação de receber amor incondicional em cada célula do meu corpo. Gratidão, está feito, está feito, está feito, mostre-me. Só vai recebendo esse amor incondicional da fonte que você sempre recebeu, mas que às vezes esqueceu. Esse amor que permite que você respire, que teu coração bata. Esse amor que permite que você viva essas experiências, que permite que todas as reações químicas aconteçam no teu corpo. Sente a vibração das tuas células recebendo esse amor. Eu deixo vocês aqui nesse estado. Fiquem até o momento. Vamos lá, gente. Quem estava acompanhando a live, voltando aqui, depois da gente meditar. Não sei se vocês conseguiram fazer direitinho. E como é que tá a sensação? Eu sempre gosto, eu acho que parar, você vê, né? 5 minutos de relógio para fazer meditação. Foi gostoso, né? A Carol correu pro curso dela
Eu agradeço muito a Carol, muito bom papo, muito gostoso a gente falar de recomeçar, muito bom a gente lembrar do amor incondicional de Deus. E independente de religião, a gente precisa lembrar que Ele nos ama o tempo todo, que Ele nos fortalece, que Ele nos dá poder, né? E que a gente está aqui para honra e glória de Deus, amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo, como a gente se ama. Então, a gente precisa voltar um pouquinho, olhar para a gente. Tem muita gente que se esquece, muita gente que acha que não tem valor, muita gente que já nem se ama mais. A gente precisa fazer as pazes. Esse tempo é um tempo muito mágico, esse tempo de quietude, esse tempo até de medo, da gente poder repensar aí em algumas coisas. Eu quero ler, eu tenho um óculos de vovó aqui, deixa eu ver onde que tá, eu tenho uma lentezinha de contato, mas deixa eu ver, se não conseguir eu vou pôr o meu óculos para poder ler aqui as mensagens de vocês, que eu queria ter um feedback do que vocês acharam da live, se alguém ficou com alguma dúvida, se alguém tem alguma pergunta. A Eliana falou que foi uma delícia. Eu tô assim, bem... A gente fica num estado gostoso, zen, né? Olha, muita gente amando, amei, que maravilha. A Alexandra falou. Leila falou que delícia. Eliana dá uma leveza, dá uma super leveza. A Eliana falou, quase caí da cadeira, ainda bem que você não caiu. Nossa, como eu tô gostosinho aqui, sabe? Molinho. Claudinha, qual é o Instagram da Carol? Não peguei? É Carol Manjing mesmo. Carol Manjing. Agora não tá mais aparecendo, mas deixa eu ver se eu consigo marcar aqui e fixar no comentário. Deixa eu ver se aparece. Não aparece. Mas é Carol Manjing mesmo, gente. Tudo juntinho. Você assinou para... Ai, meu Deus, não tô entendendo. Peraí, gente. Não. Isso aqui é do... Você viu que óculos de velho? Aqueles óculos que comprou no camelô. Bem feinho, né? Foi muito bom. Gratidão, Carlinha, tá falando. Boa tarde, Ávila. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, se ficou tudo tranquilo, se ficou tudo claro. Aguinaldo, um abraço para você, para toda a turma aí de Brasília. Muita gente assim elogiando, né? Amei, foi bom, enfim. Eu acho que não tem pergunta. Deixa eu ir lá para baixo para ver se alguém perguntou alguma coisa. E aí eu já vou terminar. Um oi aqui para Brasília, já mandei, né? E assim, gente... Tira um tempinho, todo mundo que tá nessa fase de quarentena mais ansioso, leva a sério todas as dicas que a gente tem recebido. Todos os profissionais de saúde mental, eles estão falando da importância da gente fazer um cronograma, da gente evitar muita informação, overdose de jornal não faz bem para tua mente. Tenta fazer exercício físico. A Esther Oliveira, aliás, Esther, eu acho que tá na hora da sua live. Ela acompanha a live da Carol Borba e é muito legal. Ela tá fazendo exercício direto da casa dela e mais tanta gente fazendo exercícios direto de casa, né? Então, faça um exercício físico porque é muito bom. Toma bastante água. Erenilda, obrigada pelo carinho. Beijo para toda a turma de Botucatu, Eliana. Botucatu, a terra do nosso amigo Rodolfo, que trabalha lá com a gente. Ai, olha, gente, eu acho que tá tão gostosinho esse sentimento, essa sensação, que eu vou deixar vocês assim, porque para você não desperdiçar, fica um pouquinho em contato consigo, faz um contato com Deus, agradece por todas as coisas, pede a Deus para que a gente tenha força, esperança, discernimento, para que toda a humanidade, cientistas, médicos, pesquisadores tenham sabedoria, para que a gente possa sair dessa muito melhor, tá bom? Um beijo grande. Olha, Sueli tá pintando a casa. Boa, Sueli. Um beijo para a Avelar de Nova Iguaçu. Tem família aí em Nova Iguaçu, viu? Gente muito querida. Um beijo para toda a turma aí de Nova Iguaçu, aliás, a Baixada Fluminense toda.